Se você tem a pele oleosa e sente que mesmo assim você está errando em algum ponto, em que as espinhas continuam aparecendo, a oleosidade parece que sempre volta, muito provavelmente você está cometendo alguns erros que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, como é que você vai, com a orientação profissional, aprender a fazer a higiene da sua pele oleosa de uma forma correta. Às vezes a gente comete erros simples, mas que vão fazer toda a diferença na hora da higiene da pele oleosa. Então, para isso, eu preparei para você uma aula aqui, em que eu vou te ensinar a como você não cometer esses erros de uma forma muito rápida, muito prática. Eu vou te ensinar aqui um roteiro para que você faça essa higiene da pele oleosa de uma forma muito mais eficaz e sem correr o risco do rebote que vai agravar a sua acne. Você, com pele oleosa, sabe melhor do que ninguém que fazer a higiene da pele é todo um processo, né? Muitas vezes a gente imagina que usar aquelas escovinhas, sabonete esfoliante é a melhor opção, mas na realidade não é. Você precisa primeiramente escolher um sabonete que seja de limpeza gentil, ou seja, que não esfolie em excesso a pele. Esse sabonete vai precisar ser utilizado no máximo 2 vezes ao dia. Pela manhã, quando, por exemplo, à noite você utiliza aí um ácido, um renovador celular, pela manhã você precisa fazer a limpeza dessa pele de uma forma gentil, porque a pele durante a noite ela não tem sujidade, mas ela vai precisar estar limpa novamente para que você aplique, por exemplo, o seu agente antioxidante pela manhã e um protetor solar por cima. Então, apenas um gel de limpeza é o que você precisa. Não tem necessidade de utilizar um gel, por exemplo, com ácido salicílico, com alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos e nada que vá fazer aquela esfoliação física também com aquelas areinhas. Nada disso, muito menos escovinha, tá? Então, a higiene dessa pele pode ser feita com uma água fria, de preferência. Se você não suportar água fria, uma água morna, nunca água quente, porque a água quente vai estimular novamente a oleosidade. Essa limpeza pela manhã vai precisar ser, então, com a água fria, uma vez. Você vai utilizar esse gel, vai fazer a limpeza e depois disso aplicar aí o seu agente antioxidante, as gotinhas de hidratante e, por último, o protetor solar. Ao longo do dia, o que é mais importante? Você vai apenas utilizar lencinhos, aqueles lencinhos azuis, que são lencinhos que vão absorver a oleosidade. E ao longo do dia você pode limpar com papel toalha ou passar um jato de água fria sem sabonete. Não pode limpar novamente a pele. Então você faz apenas essa higiene com os lencinhos. E no final do dia, quando você for reaplicar, retirar o seu filtro e reaplicar o tratamento, você novamente vai fazer a higiene com esse sabonete de limpeza gentil com uma água fria novamente. E você lavar a sua pele mais de 2 vezes por dia, a pele se sentindo agredida, ela vai produzir mais óleo, ou seja, ela vai fazer um rebote de oleosidade. E isso a gente não quer, principalmente para quem tem pele oleosa acneica. Então o correto são 2 vezes ao dia, mesmo que ao longo do dia dê aquela vontade de lavar. Você vai então utilizar aqueles lencinhos azuis. Eu vou mostrar um aqui para vocês. Esse aqui é então um lencinho azul, que ele vai sugar a oleosidade da sua pele sem precisar retirar os ativos que estão nela e sem fazer o rebote de oleosidade. Você, então, encostando aqui na pele, ele vai sugar a oleosidade sem precisar enxaguar novamente. Não sei se dá para ver, mas o lencinho fica com o óleo retido aqui nele, tá? Então, essa aqui é uma dica, você encontra aí na farmácia. É simples, ali perto do caixa, é fácil de achar, tá? E aí a outra dica para vocês: utilizar um tônico que seja sem álcool, apenas para equilíbrio do pH dessa pele, nunca um adstringente. Existe diferença entre tônico e adstringente. O tônico, ele vai apenas fazer uma tonificação da pele, fazendo com que o pH da pele fique equilibrado. Ele não vai retirar a oleosidade como faz um adstringente com álcool, aqueles que têm cheiro forte, tá? Então, a tonificação pode ser feita depois da higiene como um passo opcional. Não é obrigatório fazer a tonificação da pele.
tá? Mas para as peles extremamente oleosas, isso pode ajudar com que ao longo do dia ela não passe aí novamente a ficar oleosa de uma forma muito rápida, o que frustra muitas vezes nessa higiene da pele. Após a tonificação, você vai utilizar aí os seus ativos, podem ser ativos antioxidantes, com niacinamida, com vitamina C, dependendo das suas necessidades. E aí você vai aplicar as gotinhas de preferência para a pele oleosa aí em sérum, e depois o seu protetor solar seco. Ou você pode optar por um protetor solar que seja bem sequinho, ou seja, matificante, e utilizar um hidratante por baixo. Então, passo número 1, limpeza, passo número 2, tonificação, passo número 3, hidratação e passo número 4, fotoproteção. Se você escolher um fotoprotetor que já contém alguns agentes hidratantes, não precisa fazer o passo da hidratação pela manhã. À noite, você vai primeiro, se for utilizar maquiagem, um protetor solar com maquiagem ou uma maquiagem por cima, fazer a retirada dessa maquiagem com uma água micelar ou um cleansing oil. A água micelar no algodão impede, você retira com a água micelar toda essa maquiagem e depois você faz a limpeza com o seu gel ou o seu sabonete líquido. Se for o caso de optar por um cleansing oil, primeiro, com a pele seca, você aplica o cleansing oil e aí depois você retira com água e por último faz a higiene com o seu gel de limpeza ou sabonete líquido, tá? Não precisa tonificar a pele à noite, porque você vai dormir, você não vai ter o contato com as sujidades e o suor, né, que ao longo do dia vão fazer com que a sua pele produza mais óleo. E aí depois de você fazer a limpeza, você vai aplicar aí o seu ácido de tratamento para cravos, pode ser um ácido azelaico, um ácido salicílico, um sérum antioxidante, no caso de você não estar mais com espinhas, ou você pode aplicar um agente de tratamento, pura e simplesmente um creme para flacidez. E como é que você vai fazer a aplicação desse creme? Apenas utilizando uma quantidade equivalente a um grãozinho de ervilha, espalha na ponta do dedo e vai aplicar aí no rosto todo. Bom, esse é um outro passo para um outro vídeo. Aqui a gente está falando sobre a higiene da pele oleosa. Então, recapitulando, a higiene pela manhã precisa ser feita com água fria ou morna, de preferência, nunca água quente. Você vai aplicar o seu gel, pode ser com a pele umedecida, aplica o gel de limpeza. Depois você vai fazer a segunda etapa, que é a tonificação. Alguns tônicos podem ser aplicados com a mão, outros com algodão, mas cuidado porque o algodão, às vezes, ele absorve grande parte aí do seu produto e aí você vai ter uma perda desnecessária. Depois da tonificação, o antioxidante, o protetor solar e a maquiagem, se for o caso. E à noite, você vai primeiro retirar com a água micelar ou o cleansing oil com a pele seca, depois aplicar o seu gel de limpeza ou, no caso, o sabonete líquido, enxagar com a água fria e depois aplicar os seus agentes de tratamento. E quais são os erros mais comuns? Querer lavar o rosto com a água do banho, aquela água quente, que vai ressecar a pele e produzir mais rebote de oleosidade. O mesmo vale para lavar a cabeça, para o couro cabeludo. Ao longo do dia, ficar lavando o rosto toda hora, passando água ou lavar com sabonete, isso vai produzir rebote. Então, ao longo do dia é importante você utilizar os lencinhos azuis, ou até, se você não tiver um lencinho azul no seu bolso, um papel toalha, né, alguma coisa que vá só absorver a oleosidade. E último caso também, se tiver muito calor, excesso de pó, pode aplicar uma água, aquela água dermatológica ou água micelar gelada. O gelado ajuda muito a fechar os poros, tá? Um outro erro é a aplicação de tônicos adstringentes, que são aqueles que contêm álcool, contêm ácido salicílico e contêm substâncias muito exfoliantes e muito agressivas para a sua pele. Então, eles vão também produzir um rebote, um excesso de oleosidade ao longo do dia. Não utilize adstringente, apenas tônico, que não tem cheiro, é aquele tônico bem gentil, que vai fazer um equilíbrio de pH da sua pele, tá? Esse é o ideal. Um outro erro é esfoliar demais a pele. Então, todos os dias utilizar aqueles sabonetes esfoliantes com scrub, que são aquelas areiazinhas, aquelas sementes que vão fazer uma esfoliação física. Isso vai agredir a pele e deixá-la sensibilizada para os seus tratamentos.
No máximo, 1, 2 vezes por semana essa esfoliação física pode ser feita. Um outro erro é utilizar aquelas escovinhas vibratórias que vão fazer uma limpeza excessiva do rosto. Isso não é necessário, principalmente para as pessoas que utilizam agentes de tratamento para pele oleosa e para acne, como ácido salicílico, ácido retinóico, ácido azelaico, adapaleno. Tudo isso já faz uma microesfoliação química, então você não vai precisar fazer essa esfoliação agressiva na sua pele, não precisa gastar seu dinheiro comprando essas escovinhas, elas são desnecessárias. Um outro erro comum é não retirar a maquiagem antes de fazer a higiene com o seu sabonete ou gel de limpeza. Precisa fazer, sim, uma retirada dessa maquiagem com água micelar ou cleansing oil, previamente a você fazer a higiene dessa pele. O passo da higiene, da limpeza com sabonete é o último a ser feito, depois que todos os resíduos de poluição, de maquiagem, de resíduos ao longo do dia são retirados da pele. E se você está cansada de fazer a higiene da sua pele de uma forma muito aleatória, sem alguém para te guiar, eu te convido a conhecer o meu método, o método Derma, que eu criei com 23 anos de experiência de atendimento de mulheres com pele oleosa e acneica, que eu coloco em prática de uma forma muito individualizada e personalizada para as minhas pacientes aqui no consultório. Clica no link da descrição do vídeo e conheça o método Derma. Ele vai te ajudar a recuperar a saúde da sua pele e a sua autoestima novamente.